pessoal, né? Vamos começar a nossa aula 40. Incrível. Eu acho incrível. Pois é. Aula 40 dos termos operacionais. Eu me lembro ainda da aula 1, né? Essa iniciativa aí, totalmente voluntária, né, pessoal? Tá participando aí. Aula 40. Então, vamos lá. Nessa aula 40, tem que falar várias vezes, hein? Eu contei. É muita aula. Nessa aula 40, e toda registrada, a gente, isso é tão importante, né? Eu acho. Para quem quiser ouvir, para quem quiser, enfim. Nessa aula, continuamos gerenciamento de I/O, né? Entrada e saída, no contexto de software, né, de sistemas operacionais, obviamente, mas na aula passada a gente já tinha começado a falar de discos, né, como um dispositivo para a gente olhar um pouco melhor, dada a importância dele, né. E eu preparei a aula hoje para a gente foco em discos, né, mas mais especificamente na redundância de discos, né, que é o RAID. RAID se escreve R-A-I-D, né? Na aula anterior eu terminei ali, né, fazendo uma diferença diferenciando, escrevi aqui no quadro, ficou meio bagunçado, mas escrevi aqui no quadro, entre RAID, o disco redundante e o disco único e tal. É desse ponto que eu quero partir hoje, tá bom? Então a gente vai falar o hardware de disco por si só, a gente falou um tanto na aula passada, então hoje eu vou mirar em como é que funciona essa redundância de disco. Dado que disco é algo, eu comentei na anterior, né, que o desempenho do disco é extremamente inferior comparado ao desempenho da memória primária, né, ou principal, seja, na memória principal, em relação à CPU e acesso à CPU, né. Então, o esforço para dar desempenho para disco é grande na área de construção de discos, né, enfim, na área de hardware, e um hardware por si só, e de sistemas em geral, né. Então, construir discos rápidos é um desafio. E não é só rápido, é também redundante. Daí a ênfase que eu quero dar, porque eu julgo importante a gente entender esse princípio aí. Pergunta para quem está aqui na sala, né? Vocês estudaram em algum momento no curso esse RAID, como é que funciona? Eu acho que eu perguntei já. Vocês lembram desse no curso? Sim, Gabriel. Deve ser na disciplina relacionada à eletrônica, ou mesmo à arquitetura de computadores, talvez? Você lembra? Eu lembro, eu acho que eu só mencionei pra mim em arquitetura isso aí, só que eu não cheguei nada a ver nada a fundo, não. É só para eu ter uma noção do ponto que a gente aborda. Ah, sim, tá bom. Eu li pelo livro e fiz um curso técnico. Tá. A minha curiosidade em relação ao próprio curso de graduação também, né? Se você lembra da abordagem desse assunto em outro contexto, outra matéria do curso e tal. Então, vamos lá. Já troquei a telinha aqui, deixa eu compartilhar aqui, projetar aqui um material para ficar mais fácil. Seguinte. Esse aqui. Ainda não fiz arquitetura e nem esses que você... Sumiu o chat, deixa eu abrir. Eu estava lendo, o chat sumiu. Aqui. Ainda não fiz arquitetura e nem esses que você citou. Tá bom, tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu arrumar minha ventilação aqui. Bom. Aí, como eu falei, né? Discos. Então, na anterior a gente estava falando sobre discos, o hardware de disco, né? E falamos um pouco sobre o dimensionamento desses discos. Acho que mostrei até umas imagens da rede aí, né? Assim, umas curiosidades sobre discos rígidos e disco flexível e tal, né? Quer dizer, foi nesse ponto que a gente parou. Aí nessa parte aqui, que é o RAID, que eu entendo ser importante, pelo contexto que eu já coloquei, né? Tem um esforço em geral, para dar às unidades de disco dois elementos, né? Dois elementos principais aí, né? Que é desempenho,
eu já falei sobre isso já no comecinho dessa conversa, né? E redundância. Então, um data center, por exemplo, que tem um conjunto de discos gigantesco, ou storages enormes, etc., eu preciso ter algum tipo de garantia, e aqui eu vou trabalhar esse assunto agora, que é um assunto básico, né, fundamental de quando se fala de tolerância a falhas em discos, né, eu preciso ter algum tipo de técnica, né, para eu garantir que um disco, se ele parar de funcionar, que o sistema não pare completamente ou que eu perca dados, né? E eu não estou falando de backup, não, tá certo? Porque o backup é algo que tem que ser feito, né? Um administrador de sistemas, um sysadmin, um data center, etc., tem que se fazer um backup, isso é natural. Você ter cópias para você recuperar, para evitar perdas. O que eu estou falando aqui é um sistema que continua funcionando, mesmo que um disco caia, pare de funcionar, né? Um mecanismo qualquer de redundância nesse sentido, tá? E é nessa linha que entra esse termo, né? RAID, R-A-I-D, que está aqui, eu comentei na anterior, né? Está aqui o significado, Redundant Array of Inexpensive Disks. Esse inexpensive é o termo original, comentei isso, né? O próprio autor faz uma brincadeira aqui com isso, né? Que a indústria chama de independente, em vez de inexpensive, que inexpensive em inglês aí, inexpensive. Uma tradução, uma forma de falar melhor ainda, que é barato, né, no sentido assim de custo baixo, né? E a comparação que eu deixei na aula anterior, né, no final, foi RAID versus o que se chama de SLAD, né, que é o Single Large Expensive Disk. Para não ficar protelando muito aqui a discussão, a gente pensa o seguinte: quando eu falar RAID, que é isso aqui, né? Esse título aqui, eu estou falando de um conjunto de discos que são percebidos pelo sistema operacional como um só. Tá? Okay. Se você vê o termo SLAD, desse jeito aqui, ó, Single Large Expensive Disk, é um discão mesmo, um disco físico único, né? E que, obviamente, o SO tem visão sobre ele, né? E acesso aos blocos, etc. Setores, trilhas e por aí vai, né? Então, a diferença fundamental, e depois eu não vou mais falar sobre isso, slide aqui, é que um versus o outro é um array, né? Tá no termo, ó. Então, um array, um arranjo de discos. E redundante. Que eu tenha algum esquema que nesse array de discos, nesse monte de discos aí organizados, olha aqui a figura, por exemplo, essa figura C aqui, né? Pode ser qualquer uma delas, mas essa figura C, ó, tem vários discos, nesse caso aqui tem 7 discos, essa figura representa, cada cilindro desse representa aí um disco, né? Você pode pensar como um HD, vai, para simplificar didaticamente, mas é um disco. Então são 7 discos, e esses discos, eles são visualizados e acessados pelo SO como se fosse um só. Então, o sistema operacional, ele visualiza como um só. Isso que eu acabei de falar é essa figura aqui, ó, outra figurinha. Eu tenho duas maneiras de visualizar isso que eu acabei de dizer, né? Deixa eu diminuir para ver aqui, ó. Então tem, ó, RAID, Redundant Arrays of Inexpensive Disk, que eu estou falando, né? E eu tenho uma visão também que pode ser essa JBOD, Just a Bunch of Disks. Quer dizer, esse bunch aqui, entende como um montão de disco. Um montão de discos. Isso aí, um montão de discos. Então, eu vou ampliar mais agora para ficar mais fácil de enxergar. Olha aqui, ó. O SO está aqui, beleza. Do lado esquerdo, eu tenho o SO que a gente está analisando, né? A controladora do RAID. Agora nós somos especialistas, sabemos o que é controladora de um device, né? Então aqui eu tenho controladora RAID, hardware, né? E essa controladora, claro, fala, né? Se comunica, está integrada a um array de discos. Veja que na figura, o controlador não está interligado a um disco apenas, né? A todos. Está interligado a um grupo de discos. Então, aqui, nessa figura do lado esquerdo, eu tenho um array de discos, tá? Os disquinhos lá dentro, né? Espero que vocês estejam visualizando bem.
Então, aqui tem um símbolo aí de um disco, como se fosse um discão, mas na realidade são discos agrupados, né? E eu tenho, portanto, um subsistema de rede chamado externo. Por que externo? É porque, do ponto de vista do SO, o SO ele fala com quem? Com o disco ou com a controladora? Com a controladora, no caso. Não, Isso vale, podemos generalizar, né? O SO, e nós falamos bastante, o SO ele se comunica com controladoras, né? ele é Então, independente do device. Independente do dispositivo, com software independente do dispositivo, toda aquela discussão, né? Então, ele se comunica com o controlador de rede. Então, ele não sabe, o SO aqui nesse modelo da esquerda, para ele é transparente, né? Ou seja, não enxerga que há ali um bunch, não é o caso aqui, mas que tem ali um grupo de discos, tá? Já essa situação da direita também é um RAID, com tudo que nós vamos discutir daqui a pouco, como que o RAID acontece, mas é um RAID, mas aí o SO tem, na sua estrutura de software, um software de RAID. Então, RAID por software. Tem um controlador também, né, um controlador de disco, mas é só uma tomada de decisão. Quer dizer, eu vou fazer o RAID, e nós vamos discutir o RAID hoje ainda, como é que ele acontece, né? E o que significa, com mais detalhes, essa redundância. Eu posso implementar esse RAID por hardware, que é o lado esquerdo, ou por software, que é o lado direito. E aí você vai encontrar isso em diversos sabores aí, tá? E se é por software, o SO tem, você precisa instalar um driver, como se fosse um driver, né? Aí eu estou falando de software, RAID, para controlar, ficou ruim o termo aqui, mas para se comunicar com a controladora. E aqui eu tenho, então, um bando de discos aqui. Por que chama JBOD? Porque é só um amontoado de discos. Certo? Esse amontoado de discos, ele é controlado, gerenciado por software, nessa solução da direita. E esse software é aqui instalado de algum modo aqui, como um driver e tal, o SO fala com esse software, mas todo o controle é por software. Então a discussão que nós vamos fazer agora seria feita por software, certo? Ou, do lado esquerdo, por hardware. No geral, qual que vocês acham que é melhor? No geral, assim, sem muita análise. Assim. Vamos pensar nas duas, né? Que eu falei. Desempenho, eu falei em desempenho, né? Que é algo crítico de discos, né? Desempenho e redundância. O que vocês acham? Redundância. A redundância, vamos começar do final. Redundância. As duas formas entregam redundância? O que é redundância? Eu tenho N discos, se um disco parar de funcionar, eu não perco os dados e consigo, inclusive, recuperar o dado perdido ali, por meio de bit de paridade. A gente vai ver isso. Os dois entregam redundância, as duas soluções, seja por software, seja por hardware? O que vocês acham? Acredito que sim, né? Esse é o propósito do RAID, né? Sim, entrega redundância, exatamente. É um propósito conceitual até, né, do RAID, que é um resultado de pesquisa de um artigo lá dos anos 1980. Né? Você vê, é o RAID. Ok. Agora, por hardware, o lado desempenho, qual que será que é melhor? Se eu tiver um RAID em hardware ou se eu tiver um RAID por software? Desempenho agora. Eu acho que eu vou chutar e falar que o do hardware deve ser um pouco mais rápido, talvez. Você acha, Gabriel? Não chega a ser um chute, né? Vocês sabem o que vocês estão falando. Sim, por hardware, o desempenho vai ser melhor, porque a controladora ela tem essa inteligência para para organizar os discos e implementar, por exemplo, um RAID 5, que é um dos RAIDs níveis aí que a gente vai discutir, né? Então ela está implementada, embarcado já toda a técnica necessária e toda o cálculo de bits, de paridade, etc., no hardware, no controlador de hardware, né? Tá? Então essa discussão, ela existe, tem essa diferenciação aí, mas daqui para frente o que a gente falar vale para os dois, tá? Ok? Seja por hardware na sua implementação, seja por software.
Dito isso, aqui, ó. Dito isso, eu vou voltar aqui para os meus, minha origem aqui, né? Já passamos por a questão do SLED, né? Que eu já coloquei. Isso aqui a gente falou um pouco. Vamos lá. No geral, vamos falar do geral e depois vamos para o específico. No geral, eu tenho... vale a pena citar aqui, porque já que eu falei, deixa eu ser preciso. Aqui, ó, 1988, né? A solução aí sugerida por Patterson et al. Et al? Você sabe o que significa et al? Agora, eu falei et al, agora tem que falar, né? Vixe, agora você me É pegou, uma forma técnica de fazer uma referência a um autor em um texto. Então, se você escreve um artigo científico, ou um livro como esse aqui, né? O autor escreve um livro e ele quer fazer referência a um terceiro, né? Ou seja, referência a um autor, ele está falando, ó, né, no paper, no artigo de 1988, Patterson et al. É os colegas. Sempre assim. É os demais autores do artigo. Certo? É uma expressão que nós usamos sempre que a gente quer fazer referência a um artigo publicado em um veículo de pesquisa científico. Seja uma conferência, seja um periódico, uma revista, enfim, que traz artigos científicos, né? Então, uma forma de fazer referência. Então, aqui, ó, isso aqui é uma referência mais completa, ó, Patterson et al., aí tem um pontinho, vírgula, o ano. Então, com isso aqui, você vai até o final do livro, não vou fazer isso agora, senão eu vou ter que ficar rodando aqui, eu estou no navegador. Então, aqui, Patterson et al., você vai lá no final do livro, está ali a referência completa, o título do artigo, os nomes dos autores completos, mais o veículo que foi publicado, a página onde está publicado, né? E, eventualmente, se estiver disponível na rede, um link para acesso direto ao artigo. Né? É isso. Bom, dito isso, então quando vocês forem fazer os seus projetos finais de curso e tal, necessariamente vão fazer as suas... aprender um pouco disso aí para colocar nos seus projetos. Né? O orientador ajuda nesse ponto, orienta, explica e tal, né? Vamos lá. Então isso aí, é o autor, os autores, né, Patterson e demais autores. O primeiro autor é o Patterson, né, que trouxe essa ideia aí do RAID. Bom, o que é o RAID? O RAID, ele traz na sua essência o que eu falei, ele tenta buscar entregar desempenho e redundância, certo? E aí, pelo menos aqui no texto, tem seis possibilidades de organizar os discos. Então, vamos entender. Eu tenho discos e eu quero organizá-los de uma maneira que eu possa entregar desempenho e redundância. Já falei. Então, com isso em mente, aqui nós vamos discutir aqui 6 níveis, chamado nível, não necessariamente esse nível lembra algo que seja em camadas, não necessariamente, mas são tipos de formas de organização. Então tem A0, A1, A2, A3, 4, 5 e 6. Já vou logo para o que mais usado. O que hoje está implementado nos sistemas, né? Que é mais presente? É o nível 5. Tá? Então, quando você ouve lá, RAID 5, esse aqui é o que está mais presente nos sistemas, essa forma aqui de redundância e desempenho. Tá? Os que menos usam, que são raros você encontrar. Né? 2, o 3, o 4 eventualmente, mas o 2 e o 3 é raro, né, de se encontrar implementado nos sistemas de hoje. Tá? E realmente você vai encontrar muito é o nível 5, e tem também um nível chamado nível 10. Tá? Mas eu vou deixar para daqui a pouco. Mas o nível 5 é o mais presente nos data centers em geral. Tá? Tem uma perguntinha aqui. Correto é dizer redundância ou tolerância a falhas? Pergunta legal, Gabriel. A tolerância a falhas, a gente entende como uma área até de atuação da computação. Né? Tolerância a falhas, que também é chamada de sistemas redundantes, ou são estudos variados em várias áreas, sub-áreas da computação, que tem como objetivo minimizar as falhas
Ou, caso uma falha ocorra, tolerar a falha. Por que tolerar? Quer dizer, ocorre a falha, eu tento corrigir para que o sistema continue. Né? Então, você pode entender como uma sub-área até de atuação, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica. Tá? Redundância é uma palavra-chave muito empregada nesse campo da tolerância a falhas, né, e que está no termo, acho que esse é mais intuitivo, né? É você ter duplicidade de algum modo de informação, né? Para que você garanta a retomada do sistema caso ele falhe, certo? Então, tolerância a falhas é mais genérico. Assim. Por exemplo, eu posso falar tolerância a falhas em sistemas operacionais, é o que nós estamos falando agora, de algum modo, né? Você pode falar tolerância a falhas em redes de computadores, tolerância a falhas em sistemas de tempo real, né? Por exemplo, um sistema aeronáutico, de uma aeronave que é repleta de subsistemas de tolerância a falhas, né? Não porque é um sistema crítico. Então é uma área que ela permeia assim outras áreas também, tá bom? Redundância, aqui ó, eu vou usar a sua pergunta. Legal. Redundância. Olha aqui, olha esse nível 1. O que é o nível 1? Só para aproveitar a sua pergunta. Olha aqui. O que é o nível 1? Tem 4 discos. Cada disco desse tem o que é chamado strip. O que é o strip? Strip é um conjunto de setores. Pensa nisso. São 4 discos, tá? Então o strip 0 tem um conjunto de setores desse disco aqui. O strip 1 é um conjunto de setores desse disco. O strip 2 é um conjunto de setores desse disco aqui. E o strip 3 é um conjunto de setores desse disco aqui. Certo? Okay. Tá? Então, grupos de setores. E no caso do RAID 1 e também do RAID 0, cada strip desse, ou seja, um strip é um conjunto de setores. Um strip que tem um tamanho fixo. Então, suponha, o strip 0 tem, sei lá, 200 bytes, 200 bytes de setores aqui. Então, aqui também é 200 bytes, aqui também é 200 bytes, aqui também é 200 bytes. Igualzinho. Certo? Okay. Então, eu vou pegar o mesmo grupo de setores daqui, tudo igualzinho. E o disco, portanto, ele é todo fatiado, repare, né, em grupos de setores. Aí vai de 0 até 11, nesse exemplo. Esse cinza é uma redundância. Talvez, eu acho que é intuitivo pela figura. O que o RAID 1 significa? Que eu tenho um espelhamento de todos os discos. Então, tudo que tiver gravado no disco, nesse disco aqui, que tem o strip 0, 4 e 8, eu vou ter um outro disco físico exatamente copiado, 0, 4 e 8. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Isso é um exemplo, assim, bem notório, né, de redundância. Os dois têm iguais. São mais simples, né? E a gente chama isso de espelhamento. Então, isso aí é um espelho. Tudo que é gravado aqui simultaneamente. Então, gravou aqui, grava aqui também. Grava aqui, grava aqui também. Grava aqui, grava aqui também. Então, os cabeçotes, pensa nisso, pensa comigo. O cabeçote de leitura, que é esse cara aqui, ó. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Que legal. Cadê você? Cadê você? Não, é aqui, ó. Aqui, ó, cabeçote de leitura. Tá bem na minha cara. Aqui, ó, o cabeçote de leitura. Então, o cabeçote de leitura do disco 1, do primeiro disco, segundo disco, terceiro disco, quarto disco, eles têm que estar sincronizados, certo? Vou voltar lá, o cabeçote de leitura, esse bracinho, o SIC, certo? E a rotação. Pensa assim, o braço do disco, ele tem que avançar no sentido que está na figura. Beleza. Os discos também têm que girar. É a rotação. Beleza. Com isso em mente, vamos olhar aqui. Esse disco, esse, todos eles aqui, eles têm que estar com os braços sincronizados e a rotação dos discos também sincronizados, todos juntos.
O ideal é que a controladora, né, que seja implementada por hardware, você entende, né? Aquela discussão anterior lá. Por que tem que ser sincronizadinho? Se esse cara aqui, esse disco aqui, estiver gravando uma determinada palavra, entenda como um byte, vai? Um byte de 8 bits. Pronto, né? Se eu estiver gravando determinada palavra, qual que é a ideia aqui? Essa palavra, vamos pensar assim, ó, essa palavra, a mesma palavra, ela tem que ser gravada, um pedacinho dela aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Sim. Tá? Então, deixa eu falar, vamos supor, para ser didático apenas, tá? Que eu quero gravar o nome aqui um nome, sei lá, deixa eu pensar um nome aqui. Não, eu quero gravar uma palavra que é ABCD, certo? ABCD. Não é bit, mas vocês vão entender. O A vai ser gravado aqui, o B vai ser gravado aqui no strip 1, o C vai ser gravado no strip 2 e o D vai ser gravado no strip 3. Junto. Por que é junto? Porque os braços têm que estar movimentando Ao mesmo tempo, dos 3 discos, dos 4 discos, e a rotação tem que ser perfeitamente a mesma e sincronizados. Vocês percebem que, assim, com esse... E junto com isso, eu sempre espelhando. Então, se eu gravei o A aqui, para onde que eu vou gravar o A? Aqui também. Se eu gravei o B aqui é um conjunto de setores, tá, gente? É um setor, é um pedacinho do disco lá. Aí eu vou gravar o B aqui também. Se eu gravei o C aqui, gravo o C aqui também. E se eu gravei o D, eu gravo aqui também. Para quê? Para garantir a redundância. E isso acontece o tempo todo para cada palavra. É num nível assim muito baixo, tá? É bit por bit. Certo? Uhum. E agora imagine tudo isso funcionando, estou falando rede 1 ainda, tudo isso funcionando. O que vocês acham? Vamos voltar para aquelas primeiras 2 palavras que eu coloquei. Primeira, o desempenho. Falando do rede 1. O desempenho, é interessante o desempenho, o fato de eu criar vários discos? Faz uma análise comigo. O desempenho melhora? Se eu tivesse um disco só fazendo tudo isso, e agora eu tenho 4... Sim, melhor. Ganho de desempenho? Acredito que Vamos sim. pensar em 2 operações. A operação de leitura. Leitura. Eu quero ler o A, B, C, D que está gravado lá. No strip 0 está o A, no strip 1 está o B, no strip 2 está o C e no strip 3 está o D. Vamos fazer uma leitura disso. O que vocês acham? Se eu tivesse um disco só, gravado lá, A, B, C, D, lá nos setores e tal, e agora eu tenho 4. E pense que os 4 funcionam em paralelo. Eu vou ter ganho de leitura, desempenho? Sim ou não? Sim. Sim, Gabriel. Tinha que mexer o braço em 4. Sim. Eles estão sincronizados, senão não funciona o que eu estou explicando, né? Síncronos, de uma vez. O desempenho melhor, porque, embora eu tenha um esforço dos 4 discos e um sistema aí cuja rotação e o deslocamento do braço tem que ser exatamente o mesmo, eu vou ter mais uma entrega, um tempo menor de resposta aí da leitura, porque eu vou estar paralelizando. No mesmo momento que eu estou lendo o A, eu estou lendo o B. Uhum. No mesmo instante. Lendo o A, lendo o B, o C e o D no mesmo instante. É de uma vez, exatamente. Então de uma vez. Então eu faço assim, eu usando as mãos, o professor e as mãos, né? Vocês sabem, não tem jeito. Você faz um negócio assim, ó, certo? Você leu tudo, uma vez. O A, B e C, D, juntos. Se fosse um disco SLED, ou seja, single disc, um único disco, eu teria que ler o A, que está no setor 3, depois eu ia ter que ler o B, que de repente está no setor 7 da trilha 3, o braço ia ficar fazendo assim, ó. Vou pegar o A, depois pego o B, depois pego o C, depois o D. Se eles não estiverem contíguos,
eu vou ter um deslocamento do braço, um movimento intenso aí, né? E entenda, não paralelo, obviamente, porque o disco é um só. Então eu tenho que ler um, depois ler o outro, depois ler o outro, depois ler o outro. Aqui não, é de uma vez. Então é um negócio bacana, assim, no sentido do desempenho. Funciona, né? Eu consigo paralelizar a leitura. E a gravação? O que vocês acham? Será que eu ganho? Ué, Tem um desempenho? deve ser do mesmo jeito, né? Do jeito que você ganha. A ideia é a mesma. Eu consigo gravar, né, junto, o A, B, C, D. Eu tenho ganho de desempenho também. Essa lógica, viu, pessoal? Carreguem essa ideia que eu acabei de dizer do paralelismo entre os discos para todos os RAIDs. Fechou? Todos Certo. os RAIDs têm esse potencial de incremento do desempenho, tá? Beleza. Posso seguir? Pode. Como é que tá aí? Então, agora vamos olhar o. Ainda estou olhando o RAID 1, você vê que eu saltei o 0 propositalmente, tá? O RAID. E outra, a pergunta do Gabriel até me fez saltar, acho que foi muito interessante. Aqui eu tenho redundância, é a outra palavra, né? Então, a redundância. Tenho redundância? Vocês visualizam redundância? Sim, porque você tá espelhado, então você tem. Sim, sem dúvida. Eu até já adiantei. Então, eu tenho aí um incremento de desempenho e tenho um incremento de redundância. Né? Tá aqui, ó. Eu confiro redundância. Quais são os problemas do RAID 1? Gasta muito disco para fazer espelhado? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é claro que a gente tem que considerar esse elemento, né? Embora eu já esteja aceitando que eu tenho um grupo de discos, né? Mas veja que metade do espaço que eu comprar de discos, eu estou gastando com redundância. Metade. Então, se eu tenho um storage de, sei lá, 1 tera total, 500 GB estão sendo alocados para redundância. Só para redundância. Então, é uma tomada de decisão sua aí, né? Enfim, isso vai depender muito do que você espera, o que você quer, né? Garantir e tal. Mas isso tem que ser levado em conta, não pode ser esquecido, né? O que é o RAID 0? O RAID 0, vou para a perguntinha. O RAID 0, olhando a figura, ele me entrega desempenho? Sim, mas parece que não tem redundância nele. Né? O RAID 0 é um RAID mais rudimentar, no sentido assim, ele é um RAID que não é RAID. Porque o R não existe. Então, veja que essa figura é a mesma da letra B. Estão organizados aqui os strips, né? E esses. Aliás, é strip ou stripe, hein? Agora me ocorreu, né? É strip mesmo, né? Você é bom nisso, Gabriel? Daniel? Não sei nesse caso aí. Vamos seguir. Vai ajudar. Então, aqui, ó, acho que se tivesse um Ezinho no final, talvez, né? Vai embora, ó. Então, aqui é exatamente igual, ó. Então, eu tô conseguindo aquele paralelismo, no entanto, eu não tenho redundância. Tá? É o nível 0. O nível 0, ele tá presente em data centers, em sistemas, tá? É como eu falei no início, o 0, o 1 e o 5 são os adotados pela indústria, atualmente, tá? Os demais são evoluções aí. Muito bem. O nível 2, ele entra agora num tipo de redundância para tentar minimizar o problema do nível 1. Porque o nível 1 tem esse problema do gasto de espaço, né? Certo? Então, ele tenta minimizar um pouco essa situação aí, tá certo? Na realidade, o nível 5 é o que trata bem essa questão. Olha só o 5. Tá vendo o 5, esse P que está aqui? Sim. Com esses P aqui, são os bits de paridade, eu consigo reconstruir um disco inteiro que para, que eventualmente pare de funcionar. Mas para chegar lá, isso aqui é interessante porque eu não estou gastando discos para dar redundância, discos extras.
né? Eu estou gastando pedaços dos discos correntes para conferir redundância, né? Uhum. Mas antes disso aqui, vamos fazer deixa eu fazer um exercício aqui com vocês. Esse código aqui, tá. Tem uns videozinhos aqui que eu vou usar como suporte para explicar principalmente o 2 e o 3. Bom, então vamos lá. O 3, aliás, o 2, o nível 2, ele já entra numa outra forma de redundância. O nível 1, a redundância ela é conferida por simples cópia, né? Ou seja, simplesmente eu faço duplicação, espelhamento. E a gente usa muito esse termo, espelhamento. Nesse slide aqui, ó, inclusive eu uso essa palavra, aqui, ó, RAID 1, espelhamento. Né? Então, o termo espelhamento. Beleza. E no RAID 0, eu tenho um stripping, ou striping. Poxa, agora eu fiquei com dúvida na pronúncia desse negócio aqui. Mas o que striping? Eu vou ficar com isso na cabeça agora. Aí tem depois da aula eu olho. Aqui tem 0, 1, 2, é o RAID 0, né? Tá bom. No nível 2, eu quero mudar a forma de entregar a redundância. Eu quero entregar por meio de bits de paridade. E aí? Como é que tá a cabeça aí com bits de paridade? Vocês lembram o que é isso? Tem que lembrar. Isso é essencial da ciência da computação. Eu lembro de ter estudado isso aí, mas eu não lembro, não consigo explicar agora. Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas fique tranquilo. Olha só. O nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5, eles usam paridade. Bit de paridade. Por quê? Porque a técnica de bits de paridade, ela me ajuda a fazer duas coisas. A corrigir, ou melhor, a detectar o erro e, dependendo do contexto, corrigir. E o nível 2, em vez de strips, eu vou gravar bit a bit. Então vamos ver agora a capacidade de abstração de vocês aí. Pensa assim, eu tenho 7 discos, fechou? 7 discos. Cada disco desse vai gravar 1 bit da palavra. Então, suponha assim, quando eu falo palavra, é palavra byte, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou explicar um pouquinho, depois eu vou ver se eu acho um videozinho para ajudar aqui. É bem interessante o que é proposto aqui por esse nível 2, nível 3, bem interessante. E é usado nos outros, tá? Por isso que eu vou explicar melhor aqui. Todos os bits compõem uma palavra, como eu já disse. O nível 2, ele usa um código chamado Hamming Code, que a gente estuda isso, tá? Uhum. A gente estuda. Eu acho que vocês já devem ter estudado já ouvi isso. falar já, mas isso é a nossa ciência da computação, né? É o Hamming Code. O Hamming Code é uma forma de fazer bit de paridade, criar bits de paridade que eu consigo recuperar, a partir dos bits de paridade, um erro que acontece, tá? Então, vamos pensar assim. Antes disso, tá? Deixa eu gastar um tempinho com vocês aqui eu não sei como é que tá essa imagem para vocês, espero que esteja um tamanho bom. Isso aqui é o Khan Academy, né? Como é aberto, então tudo bem para nós, né? Como é que tá o tamanho desse vídeo? Se eu consigo ampliar ele. Assim tá melhor? Tá, Estão vendo a tela cheia? Uhum. Ótimo. Então, aqui ele está explicando uma coisa elementar, que é do Khan Academy, né? Que é um vídeo público, né? Então ele está falando aí, ó, no caso do sistema de telecomunicações, né, ocorrem ruídos, é o que ele está explicando aí, né? Uhum. E esses ruídos, eu consigo, por esses ruídos, resolver. Se você envia uma informação de um lado para o outro numa rede, um sistema de telecomunicação qualquer, pode acontecer ruídos e portanto, alguns bits, é nível de bit, né? Algum bit pode ser alterado, né? Uhum. Acho que isso é ok para vocês, né?
Sim. E essa demanda, quer dizer, esse problema que gerou uma série de pesquisas há bastante tempo atrás, há muitos anos atrás, sobre eu criar, então, formas de bits de paridade, para eu recuperar os erros, né? Então tá. Então eu vou passando aqui, e aí eu vou falando também, eu tirei o áudio, e aqui ele mostra também aí o Richard Reming. Esse sujeito aí, né? Tem a imagem dele, que propôs em 1940 essa forma de fazer bit paridade que é usada no RAID 2. Tá? Então ele propôs uma forma, ele está falando aí, né, ele está no Bell, nos laboratórios Bell, e ele falando que 10% dos experimentos no computador são experimental do 9% on the computer, 10% in the lab. Ele está falando assim, que muito esforço é perdido, né, em velocidade, custo, ele está falando de overhead, né? Sim. E aí vem uma explicação muito interessante por que existem os bits de paridade, né? Porque tudo é trabalhado com buracos no cartão. Então, o cartão era perfurado. Perfura um cartão, perfura outro cartão. Então, ou eu tinha, claro, né, gente? Estou falando com bacharel em ciência da computação. Engenheiro de computação. É 0 e 1, né? Então, perfurou, né? 0 e 1. E, portanto, tem muita chance de ter erro, porque é um dispositivo mecânico, né? Às vezes é furado no lugar errado. Acidentalmente eu poderia perfurar no lugar errado. Então, eu não tinha certeza de se aqueles erros poderiam provocar erros no sistema inteiro, uma perfuração no local errado, né? E a transmissão de bits por uma rede também pode ser atingido por esse fenômeno. Quer dizer, alguns ruídos podem acontecer na rede e eu posso perder, como ele está brincando ali, ó. Tá vendo? Colocou um 0. Era 1, trocou para 0. Então, eu tenho que ter uma maneira de resolver esses ruídos que ocorrem no nível de bit. Um bit que era 1, ficou 0. Um era que é 0, ficou 1. Quer dizer, a informação vai chegar errada lá do outro lado, né? E aqui tem uma brincadeira aí com os bits, né? Ele coloca lá, o bit de paridade é um bit só. Essa aqui é a minha palavra, ok? Tá? É aquela palavra que eu falei lá agora há pouco, que eu quero usar nos discos. Eu quero gravar uma palavra. Então imagine que essa aqui seja a palavra que eu quero gravar lá no disco. E no RAID, eu quero gravar esse 1 em um disco, esse 0 no outro disco, esse 1 no terceiro disco e esse aqui no quarto disco. É assim que funciona. Tá? Vou fazer assim que vai ficar mais fácil, né? Uhum. E eu preciso de um bit de paridade para checar se a palavra foi gravada corretamente. E mais que isso, se um disco parar de funcionar, significa que aquele bit daquela palavra vai estar inacessível. Então tem que ter uma forma de reconstruir aquele bit. Aqui nesse videozinho, ó, ele vai mostrar aqui. Então, o bit paridade, para refrescar a memória de vocês, é isso aí, ó. Quantos uns tem aqui na minha palavra? 3. Aí, 3 uns. 3 é ímpar. Uhum. Se 3 é ímpar, qual que é o bit paridade? 1. Certo? Se o número de uns fosse par, o bit de paridade seria 0. É isso que está escrito aí, tá? Ok. Essa técnica ela ajuda a reconstruir dados perdidos em disco, lá no RAID. Nós vamos chegar lá. A gente usa essa mesma técnica no RAID? Essa técnica é usada no RAID 5. No 5. Com um pouquinho mais de sofisticação, eu admito, tá? No RAID 5. No RAID 2, que é o que eu estou mirando agora, é usado o Reming Code, que é um pouquinho mais sofisticado e que nós vamos ver. É um negócio bem legal, é um barato isso aqui. Eu acho legal. Porque é muito simples e funciona, né? Tá lá, e tá falando, ó, gerou um erro, né? Tinha uma palavra e gerou outro erro, se eu não estou perdendo aqui o que ele está falando.
However, to detect incorrect single errors. Olha lá. Aí o Hamming. O que é o Hamming? Acho que eu vou voltar um pouquinho. Aqui, ó. Ver se eu consigo dar pausa aqui. Ó. O que é o Hamming? Hold. Aqui é a minha palavra. Tá? Uhum. Esse aqui é o Hamming, ele é composto por 3 bits de paridade. No caso de uma palavra com 4 bits. Certo? Então, o RAID 2, ele usa essa forma de bit de paridade. Por isso que na minha figura, eu acho que eu não vou conseguir chavear agora, talvez eu me perca aqui se eu chavear. Lá na figura tem 7, eu vou voltar lá, vocês vão entender. Tem 7 discos. E esses 7 discos, 4 discos, 7 discos, hein? Olha o custo, tá? Do RAID 2, no caso. 7 discos. Dos 7 discos, 4 discos efetivamente vão armazenar dados e 3 discos vão ser usados apenas para paridade. Então, quando eu for gravar o nome Gabriel, tá? O nome Gabriel, a string Gabriel, convertida em palavra e bits, suponha, né? O Gabriel não vai dar só isso aqui, mas suponha que seja essa palavra aqui, né? Eu vou gravar o 1 no disco 1, esse no disco 2, esse no disco 3, esse aqui no disco 4, e eu vou gerar bits de paridade. Aqui, esse nos outros discos, compondo um total de 7 discos. Certo? Aí ele vai mostrar aí, mas isso aqui não é... Ele mostra um pouco rápido como é que ele consegue, como é que ele descobre aí os bits. Mas a gente vai olhar lá, o bits de dados em cima e os bits de paridade embaixo, né? Aí ele está mostrando aí como é que se faz esses bits. Aí eu vou parar porque aí já não é mais o interesse, tá certo? Okay. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para aquela figura, olha aqui essa figura. Dos 4, 1, 2, 3, 4, aqui, ó, bit de dados. E esses 3 aqui usados para paridade. Beleza? O autor do livro, vocês vão ler o livro depois, para vocês entenderem, ele chama isso de... Aqui, ó. Ele organizou o disco em pares de 4 nibbles. Nibbles é um termo que a gente usa para representar metade de um byte. Tá? Não é nada demais. Então, aqui, ó, um nibble, no caso aqui, de 4 bits. Certo? Okay. Então, ele está falando assim, para eu gravar 4 bits, então veja, aquele paralelismo continua, tá? Eu vou gravar assim, de uma vez, 4 bits, uma palavra de 4 bits. Aí eu adiciono um código de Hamming para formar uma palavra de 7 bits. É por isso que tem 7 aqui. Tá bom? Tá claro até aí? Né? Tá, né? Agora nós vamos descobrir aqui, juntos, como é que eu posso gerar esses bits de paridade. Uma das coisas que um pouco confunde um pouco, deixa eu dar uma pausa aqui. Uma das coisas que ficam confusas um pouco quando a gente explica isso, é que é recorrente a confusão, é que a granularidade, quer dizer, o disco aqui nessa análise, repare, essa área aqui, como está aqui, eu estou gravando um bit só. Isso aqui muitas vezes causa uma confusão, porque o sistema tem que estar com o braço, como eu já falei, né? O movimento do braço e a rotação dos 7 discos tem que ser simultâneo. Sim. Então, como ele é simultâneo, eu vou conseguir gravar a minha palavra inteira de uma vez só. Pá, 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 pá. E nesse momento que eu gravar, aí eu vou colocar outro videozinho agora, tá? Nesse momento que eu gravar, eu já vou gerar o bit de paridade. Certo? Então, se eu gravar aqui uma palavra, uma string, por exemplo, como eu brinquei aí com o nosso colega aí, né? Gabriel aqui. Eu estou gravando o string e eu estou distribuindo essa string, vamos falar assim, em bits, né? Em 4 discos. Não vai dar certinho não, mas cabe. Quando eu gravar,
o sistema gera os bits de paridade. Então, gravou os bits de paridade também. Então, cada vez que eu gravar, eu gero os bits de paridade. Então, e fico fazendo isso o tempo todo. Para quê? Para eu conseguir, se um determinado disco desse parar de funcionar, a partir dos bits de paridade eu consigo recuperar o bit e consigo recuperar a letra B e a letra R do nome Gabriel, que estavam gravados aqui. Professor, entendeu? Diga, Gabriel. E se eu perder um dos discos de qualidade? Ah, isso é... é boa pergunta. É isso mesmo. Se eu perder o bit de paridade, eu não vou conseguir... Primeiro, eu não vou conseguir gravar ou gerar os bits de paridade no lugar certo mais. As gravações compreensíveis. E eu também não vou conseguir, obviamente, recuperar se eu perder um disco de dados. Tá certo. A análise aqui, ela é sempre do ponto de vista dos dados, né? Então, o que é mais fundamental para mim? Se eu perder os bits de paridade, o sistema pode eventualmente até parar, né? Pode até interromper ali a disponibilidade. Mas não é grave do ponto de vista de quê? De perda. Porque os meus dados estão aqui, concorda? O que é mais precioso para uma organização, para o data center, é o conjunto de dados, né? A perda disso aqui eu recupero facilmente. É só rodar de novo, eu vou recuperar esses bits outra vez de paridade. Não é grave. Okay, o que eu posso perder, concordo com você, é a disponibilidade do sistema. Você está rodando, aí um disco desse para, pode ser que eu tenha que parar de funcionar porque eu paro de gerar os bits de paridade, entendeu? O sistema fica indisponível. Mas a pergunta é boa, quer dizer, a gente está muito preocupado com os dados, mas esses discos também são discos, eles também podem parar. Né? A mesma pergunta cabe aqui, né, Daniel? Aqui nos espelhos, né? Quer dizer, se um espelho desse estiver indisponível, é claro que eu não vou conseguir recuperar mais, né? Se eu precisar, ou se eventualmente eu precisar, né? E se o espelhamento ele é feito em tempo de execução, on the fly, né? Ao fazer o espelhamento, se um disco desse está parado, se ele falhou, isso pode prejudicar a execução do sistema, a operação do sistema, né? Sim. Uhum. A mira aqui, como eu falei no começo, é a redundância dos dados, e o desempenho, né? Mas essa pergunta é legal, é boa de fazer. Olha aqui, deixa eu localizar aqui, olha aqui. Vamos olhar como é que funciona o Hamming Code, tá? O Hamming Code... Opa, não quero áudio não. Vocês estão ouvindo o áudio? Tô. Deixa eu tirar esse áudio daqui então, nada a ver. Olha só. Então, o que é o Hamming Code? É aquele que é implementado no RAID 2, tá? E no RAID 2, aliás, tá? No RAID 2. Olha para vocês verem, esse videozinho também é público, tá? Fique claro, tá no YouTube. É de um canal, no seu canal aqui agora. Hamming Code Simply Explained. Quer dizer, se é público, a gente pode usar, né? Então, olha só. Qual que é a chave para ele? Tem bits extra de paridade para identificar um erro, né? Olha que legal. Exemplo. Então, nós vamos criar uma palavra de dados, incluindo bits de paridade. No exemplo dele, esse aqui é o bit de paridade, tá? Esse aqui é a palavra, certo? São os dados. Sim. Então, esses são os dados. O que são os bits de paridade, né? São todos os bits com potência de 2. Então, quais são? Olha lá. O verde, repare o seguinte, o verde é a minha palavra, tá? Então, ele só simplesmente copiou para cá. 1, 0, 0, 1, aí pegou 1, né, 1 e 0. Esse aqui, ó, o azul, é o código de Hamming que eu vou gerar. São os bits de paridade, certo? E eles são sempre potência de 2. Então tem o 1, o 2, o 4, o 8. Se a minha palavra fosse maior, o próximo seria o 16. Sim. Onde eu ia gerar um bit de paridade. E assim por diante. Então é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Certo? Essa é a técnica criada pelo Hamming.
Tá bom. Então, olha lá, só copiou, só para a gente entender, né? Olha, cada bit de paridade calcula a paridade para algum dos bits na palavra. E a posição do bit de paridade determina a sequência dos bits que ele alternativamente verifica e salta. Olha só como funciona. Vou deixar o videozinho passar, e aí eu vou explicando. Então, olha lá, P1. Eu preciso montar, e aí, associando com o RAID, para a gente não perder o foco, né? Quando eu gravar no disco a minha palavra, que é esse verde aí, ó, certo? Então, eu estou gravando nos discos. Quantos discos eu precisaria? Pergunta para vocês. Quantos discos eu precisaria para fazer um RAID 2 para gravar essa palavra? Essa palavra aí, 4, né? Pensa bem. Olha a pergunta que eu fiz. Essa pergunta aqui vai fundamentar a minha explicação. Olha aqui, ó. Cada bit é gravado num disco no RAID 2. Cada bit da palavra. De uma vez. Naquela técnica paralela, paralelismo que eu falei. Cada bit é gravado em um disco. Então, se a minha palavra aqui, nesse caso aqui, vamos falar aqui, né? Nesse exemplo, esse exemplo aqui é um exemplo de como funciona o Hamming Code, né? E eu estou contextualizando com o RAID. Olha lá. Eu precisaria de quantos discos se eu quisesse fazer isso aqui? 8 discos, né, Gabriel? O Gabriel 8 respondeu. Entendeu? 8 a pra ideia? gravar a palavra e 4 para fazer os outros lá. 8 discos para os dados apenas. Uhum. Né? Então, por quê? Porque a minha palavra aqui ela tem 8 bits. Lá no exemplo do Tannenbaum, do livro-texto, ele colocou uma palavra de 4 bits. Certo? Um nibble de 4 bits. Por isso que ele colocou 4 disquinhos e depois mais 3, tá? Então aqui, ó, como eu estou trabalhando com uma palavra de 8 bits, então eu precisaria, seguindo a lógica do RAID 2, de 8 discos. Veja só a quantidade, então, né? Beleza. E precisaria de mais 1, 2, 3, 4 discos. Certo, Gabriel? Você que respondeu 8. Para guardar os bits de paridade. Então, precisaria de um total de 12 discos. Essa é a proposta do Patterson naquela época lá para o RAID 2. E aí, como é que funciona o bit de paridade? Aí ele vai explicar aqui, ó. Eu acabei passando. Isso aqui, né? Olha só, eu quero montar, eu gravei, né? Tô gravando. Gravei. Quando eu gravo, eu tenho que gerar o P1. Tem que gerar o P2, o P4 e o P8. Que são os bits de paridade. Isso é feito no momento que gravo. Olha como é que é feito, ó. Então eu vou fazer esse algoritmo aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Eu vou checar o bit, certo? E vou saltar um bit. Checar um bit, saltar um bit. Vou deixar rodar para vocês verem. Ó. Então ele vai... eu preciso calcular esse cara. Eu tenho quais? Esse e esse. Entenderam por quê? Qual que é o algoritmo? Ele pegou esse, pega esse, salta. Pega esse, salta. Pega esse, salta. Certo? Vocês vão poder ver isso com calma depois, né? Você pega esse, salta. E assim por diante. Então, esse bit de paridade, ele é gerado a partir desses bits que estão com o círculo vermelho. E aí, qual que é o valor que vai ficar lá? É o bit de paridade que eu falei antes. A técnica da quantidade de uns. Qual que é o número que vai entrar aqui no P1? É que tem do par ímpar lá que você fala? Claro. Paridade, o bit de paridade é isso, tá? Se você explicar, bit de paridade de par. Então, olha só. Quando você fala assim, a técnica de correção, a técnica de verificação de erros é baseada em paridade. Ora, o que significa isso? Você pega a sua palavra, olha quantos uns tem. Se tiver um número par de uns, é 0 o bit de paridade. Se tiver um número ímpar de uns, é 1 o bit de paridade. Simples assim.
Certo? Olha lá, tá escrito lá, ó, eu acho que tá, deixa eu passar um pouquinho para aí, ó. Aqui, ó, 7, eu vou definir um bit de paridade em 1, se o número total de uns nas posições que ele checa é ímpar. Nesse caso vai dar quanto aqui? Você pega o P1 e vai pulando de 1 em 1, isso mesmo, Gabriel, isso. É o algoritmo proposto pelo Hamming. Isso aqui é um vídeo, simplifica pra caramba, mas tem um modelo matemático que o Hamming propôs e provou, né, que funciona. Que eu sei, a partir dos bits de paridade, eu sempre consigo corrigir, olha que legal, um erro. Eventual erro que ocorra numa transmissão, por exemplo, ou no caso do RAID 2, quando o disco parar de funcionar. Né? Mas o primeiro é contado ou pulado? Ele é contado. O primeiro é contado, aí eu conto esse, saltei esse, P2. Conto esse aqui, salto esse, assim por diante. Né? É isso aí. Aí, qual que é o valor que eu vou colocar aqui, então? Nesse caso aí vai ser 0. Porque eu tenho 4 uns. Uhum. Então, eu vou colocar aqui um 0. Vamos seguir para ver se a gente acertou. Então... Aí, meu filho. Vai, parou mesmo? Não, tá indo, tá devagarinho. Ah lá. Aqui, 4 uns, par. Então, você tá o P1 em 0. É isso aí. Pronto. Esse é o bit de paridade P1. Mas não terminou, porque o Hamming, para ele, tem que ter, nesse caso, 4 bits de paridade. Por que tem 4? Porque são 8 bits na palavra. Uhum. E lá no comecinho, eu falei sobre isso, né? São potências de 2. Né? 1, 2, 4, 8, até o tamanho da palavra total. Aí continua. Agora, o P2 é o mesmo algoritmo, no entanto, é de 2 em 2, viu, Gabriel? Você colocou no chat aí, né? Porque o P1 é de 1 em 1. O P2 é de 2 em 2. E considerando o P2, então eu vou contando, ó. Esse aqui, ó, P2, checa 2 bits, salta 2 bits, checa 2 bits, salta 2 bits. É o 2, o 3, para aqui, ó, aqui tem uma, é verdade. Ó, 2, 3, 6, então eu tô pegando o primeiro aqui, ó, esse aqui é o primeiro, ó. Pego, 1, 2, pego, não, o que eu tô fazendo? Em 2 mesmo. 2? Não, acho que eu tô cometendo um equívoco aqui. Chega 2 bits, né? Checa 2. É porque é desde o começo. Checa 2. Aí eu pego, salto 2. Checa 2. Isso, salto 2. Checa 2, salto 2. A partir do primeiro, tá certo, né? Exatamente. Então eu vou pegando agora de 2 em 2. Mesma lógica. Quando ele pegar de 2 em 2, ele vai montar uma... Qual que é a palavra? Olha lá, aquela é a palavra que eu tenho que calcular o bit de paridade. Aí vem o bit de paridade. Qual vai ser, pessoal? 1, no caso. Vai ser 1, né? Aí coloca o 1 lá. É isso. Esse é o Hamming Code que o RAID 2 usa. E vai continuando. Agora de 4 em 4. E começando aqui, ó. 4, soltam 4. Depois isso aqui, aí terminou, né? Não tem mais. É isso aí. Pega uma palavra aí, né? Quer dizer, uma palavra a partir desse algoritmo, e vou colocar, como tem 1 é ímpar, então o bit de paridade é 1. E finalmente, de 8 em 8, vai dar um bit de paridade 0. Ela pegou o restante da palavra, aí colocou o bit de paridade 0. Massa, né? Bom, mas e aí, para que serve isso? Uma palavra de 8 bits está, na realidade, ocupando 12 bits. Né? Beleza. Tá, agora vamos ver aqui. Como é que eu faço para detectar um erro? Isso vai bem ao encontro do que eu estou querendo explicar no RAID. Né? Se cada uma dessa for um disco, né? Eu acho que essa parte eu espero que vocês tenham percebido, né? Mapeando isso aqui para o RAID 2, se cada um é um disco, claro, tem que lembrar disso, para não ter confusão, de que eu gravo isso simultaneamente nos 8 discos, nos 12, na verdade. Olha só, nos 12 discos. Então, nos 12 discos, aí o que vai acontecer? Eu tenho que ter... se um disco pifar, um disco de dados, né?
parar de funcionar, eu tenho, a partir dos discos de paridade, eu consigo corrigir. Tá? Então, vamos ver aqui. O Hamming, então, é ilimitado nos cálculos de paridade. Eu não diria isso, viu? Eu não consigo falar, viu, Gabriel? Porque, assim, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, ilimitado, porque essa palavra ilimitada, ela pode causar confusão, né? Mas, assim, independente, eu acho que um termo talvez te ajude, independente do tamanho da palavra, eu consigo gerar um código Hamming. Acho que isso aí eu iria nessa direção, até para provar, para verificar se isso é correto, o que eu falei, né? Então, se eu posso ter uma palavra de 12 bits, uma palavra de 20 bits, 22, eu sempre vou conseguir, sempre também é uma palavra muito forte em modelos matemáticos, né? Mas, enfim, eu conseguiria, né, gerar um código de Hamming, né? Dado um número n de bits, dá para calcular o Hamming desse número. Sim, dá para calcular. Porque no comecinho do vídeo está lá, né? Você vai filtrar os bits, ou melhor, o código, o Hamming code, ele é colocado nos bits de potência 2, né? Que é o que ele determina no algoritmo, né? Vamos ver aqui, agora ele vai simular uma falha, vamos ver se a gente consegue perceber. Então já está no play, ó, error. Para o nosso contexto do RAID, é como se o disco 10, vamos falar assim, que é um disco verde, é um disco de dados, o disco parou. O disco pode ter parado inteiro, tá? Crash. É claro que aqui a análise é bem bit a bit para a gente entender, né? Mas eu teria condições de recuperar o que está lá. Tá? E mais ainda, reconstruir. Vocês percebem isso? Porque eu não sei se foi claro. O sistema está rodando, o disco para de funcionar e mesmo assim eu consigo reconstruir o que está lá no disco, com a ausência do disco. Tá? Então vamos lá. Deu erro. Vamos ver como é que funciona. Agora, né, vamos encontrar um bad bit. Quer dizer, tem um bit aí suspeito, né? Bad bit. Então, P1, checa um bit, salta um bit, checa um bit. Vamos ver o que ele vai fazendo para eu pegar o contexto com vocês. Olha lá. O que ele está fazendo? É como se eu estivesse fazendo uma leitura do disco, né? Eu estou fazendo uma leitura, um read no disco. Mas eu quero checar aí, verificar se está tudo ok. Eu estou verificando, passando pelo disco, verificando se está tudo certo. Aí eu vou calcular tudo outra vez, tá vendo aqui? Eu tenho que calcular tudo outra vez. Eu vou calcular para esse cara, a gente já sabe fazer isso. Vai dar tudo certo, não vai? O que é tudo certo? Eu vou calcular. Então ele vai dar um okzinho. Ah lá. Beleza. Aí vamos agora analisar os de 2 em 2. Então, analisando, vai dar o número 4, vai ser um 0. Opa, deu errado. Né? Vocês viram que deu errado. Por que deu errado? Por causa que tá com problema ali. Eu dei uma dormida aqui. É porque foi justamente um dos bits, claro. O bit errado que entrou, né? Oh, meu Deus. Deixa eu reforçar isso. Aqui, tá. Ah lá, agora, né? Ó, o bit errado, ou seja, o disco que está parado, né, está entregando um valor errado ali. Então, não deu certo, mas ele continua. Vou checar todos os bits. Né? Então, estou verificando o que está gravado. Aí, esse aí deve dar tudo certo. Então, o bit paridade é 1. Vai dar um bit 1. Ali, beleza. Ainda tem 8 ali. Aqui também vai dar errado, repare. Olha só, né? Aqui, ó. Aqui deu um número... Opa. Um número... Oh, meu Deus. Número ímpar. Aqui, esse, né? Então, deu um número ímpar, então daria o número 1 no bit de paridade, sendo que o que está lá é 0. Então, esse também não vai passar. Agora, como é que nós vamos corrigir? Porque aqui ele detectou o erro. Falando, bom, se um bit de paridade, 2 bits de paridade do Hamming furaram, né? Então eu tenho que corrigir. Então o P2 e o P8 estão incorretos,
Então, o que faz aí? Ó? 2 mais 8 é igual a 10º bit no bit errado. Olha só aí. A posição dos bits. Olha só, 2 mais 8 igual ao 10º bit. O que é 2 mais 8? 2 mais 8. Então, aqui, ó. Error. Então, eu vou colocar um zerinho lá. Não é que soma, é porque eu percebi que aqui deu errado, então eu vou trocar o bit. Então, é que você pega a posição dos bits que deu errado e soma, e você tem a posição do bit que tá errado. É um barato, cara, é um barato, então. Né? Para quem não entende ainda o que é ciência da computação, bem-vindo. É claro que isso aqui foi tem uma história, tem um contexto histórico, né, do Hamming, também na época da ciência da informação, né, onde a grande preocupação era essa mesmo, era transmissão, na verdade, né, era transmissão, porque se você vai transmitir dados de um lugar para o outro, os ruídos, como eu mostrei naquele outro vídeo lá do Khan, né, Khan Academy, esse princípio, agora eu vou voltar lá, esse princípio é o princípio daqui. Tá? Então, o bit 5, bit 6, bit 7, nesse exemplo aqui do Tannenbaum, estão fazendo todo aquele trabalho ali de recuperação. Esse é o RAID level 2. Legal? Aí, ó. O nível 3, ele vai... Isso aí, Gabriel. Esses humanos são inteligentes mesmo. Pois é. O nível 3, ele... Qual que é a tentativa do 3? Também baseado em bit paridade, mas eu estou gastando muito espaço de disco. Né? O fato de eu usar o Hamming Code é muito interessante, etc., mas eu estou gastando aqui, investindo muito em disco. Então a tentativa aqui é qual? O nível 3 é criar um disco só para paridade. Vocês conseguem pensar isso agora? Já que nós estamos craque em paridade? Será que dá para pensar nisso? Nesse exemplo aí tem 4 discos, e aí eu simplesmente calcularia uma paridade aqui. Será que dá para fazer tão simples assim? Se aqui for tudo 1 aqui. Se for tudo 1 aqui, número par, aí eu coloco um 0. Não é isso? Nossa, já... Hã? Não vai dar aí muito fica certo. Pequeno? Não dá muito certo de jeito, não. Tem que ter alguma outra forma de organizar esse disco de paridade. A questão aqui que funciona é porque se você calcular o bit de paridade, você vai... A questão aqui central é a seguinte: você consegue reconhecer um erro, né, você pode verificar o erro a partir do bit de paridade. Se o bit de paridade não bater com o disco, vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, ó. Suponha que aqui seja 1, 0, 1 e 1. Só isso aqui seja 0, né? Tá. Aí daria um bit de paridade 1, que deu um número ímpar. Esse aqui é 0, tá? Deu um número ímpar. Se esse cara não funcionar, justamente esse, não funcionar, ao detectar uma falha, o disco parar de funcionar, eu percebo o erro como? Fazendo a verificação. Né? Se esse aqui ele estiver respondendo mal ou não estiver funcionando, suponha que ele esteja respondendo com 1 em vez de um 0. A paridade não vai bater. Certo? Sim. Mas eu sei, a controladora sabe qual disco falhou. Ah, ok, sim. Como ela sabe qual disco falhou, então eu venho aqui e inverto o bit. Essa é a base do RAID 3. Eu só inverto o bit que está dando, ou que está fazendo um bad bit, né? Ou que está um bit errado, por uma falha mesmo disso. Ou se ele parar completamente, eu posso fazer... Eu tenho 2 tentativas. Eu posso chutar esse aqui como 0. Se passar, beleza. Agora, se não passar, eu inverto. E aí, eu consigo reproduzir o que estava lá. Então, eu uso uma explicação eu uso um pseudo Hamming Code com a ajuda da controladora. Com a ajuda da controladora. E, pode pensar assim.
É correto, é correto. Porque aqui, ó, aqui o Hamming Code, ele é um código assim perfeito, mais perfeito, vamos colocar assim, mais preciso, vamos chamar assim, do Sim. que o bit paridade simples, né? E eu poderia fazer aqui funcionar até mesmo sem esse nível aí da controladora. Eu entendi isso, raciocínio. Porque o Hamming Code por si só consegue, né, perceber a falha. Aqui, ó, Ele identifica. o fato de eu saber qual disco que parou, me ajuda. Porque se esse disco aqui é que parou, ora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chutar o 0, passou a paridade? Não. Ah, então eu vou botar 1. Passou a paridade? Passou. Então pronto, eu consegui recuperar. Então, on the fly, com o sistema de execução, eu consigo reproduzir as informações do disco com a ausência do disco. O desempenho cai, que eu vou ter que ficar fazendo continha o tempo todo, vocês estão entendendo, né? Eu vou ter que fazer cálculo o tempo todo, mas eu consigo manter um sistema de pé, funcionando ainda, até eu montar esse disco outra vez, colocar outro, enfim, né? Recuperar esse disco que parou. E não é só quando o disco faz um crash, para completamente. É também situações, por exemplo, de um disco que está entregando um dado errado, está com defeito, né? Então, em vez de 0, ele está entregando 1. Eu consigo corrigir. Que é o mesmo princípio da comunicação, como que eu falei lá no vídeo mostrei o vídeo do Khan Academy, né, aquele primeiro. Né? Legal? Isso aí, cara. Aí aqui, ó, tem um aqui que é bem legalzinho. Esse aqui. Esse aqui é um outro que eu selecionei aqui, que também está aberto na rede. Já tá mutado já, né? Que eu selecionei na rede, que ele dá uma geral nesse assunto. Olha só. Deixa eu abrir ele aqui. É um vídeo no site da... tá aberto. Então, ó, ele está falando aqui, no geral, né, como é que funciona os RAIDs, né? Assim, você tem que transferir dados, e aí você tem que transferir esses dados de um disco, são 3 discos nesse exemplo, né? E aí entra uma sacadinha também, né, que é o exclusivo. O exclusivo, ele é usado no RAID 4, tá? Olha só. Não, deixa eu voltar um pouquinho. Olha o que é o exclusivo, para refrescar a memória aí. Mas vocês sabem o que é o exclusivo. Claro que sabem. Né? Então, o exclusivo, ele é usado no RAID 4. Então, já falei do 0, do 1, do 2, do 3, agora do 4. Então, o RAID 4 ele é usado aí, ó, um exclusivo. Repare o que uma porta exclusivo faz, né? Ela tem ela conta, ela faz uma espécie de paridade. Ela é olha aqui. 0, 0, 0. Certo? Quantos uns tem aqui no A e o B? Nenhum. Nenhum. Então é 0. A gente considera como par. Aqui tem 1 bit 1. Então é 1. Aqui tem 1 bit 1. Também é 1. Aqui tem 2 bit 1. É 0. Certo. Oh, meu Deus, o RAID 4 usa a porta exclusiva, o exclusivo. E todos nós sabemos, né? Isso é típico nosso. Né? Então, aí ele faz e mostra aqui, nesse exemplo aqui, olha lá. Então, 1 shore 0, shore 1, quer dizer, ele brinca com esse negócio, count igual a 0. Né? Então, 0, quantos uns... Não, deixa eu passar o vídeo que está errado. Olha lá, 1, 3 uns. Então, número ímpar, né? 1, 2, 4 e 1. Par. Então, par é 0. Aí ele traz aqui o disco. Esse é um videozinho da Dell. É público também, está no YouTube. Todos podem acessar, né? Então, olha lá. Eu tenho o disco 1, disco 2, disco 3. Aí tem um contador aqui e tem a paridade. Então, vamos lá. Vamos brincar com isso aqui. Então, vamos colocar aqui... O que está fazendo mesmo? Tá meio devagar. Olha lá, ó. 2, né? Tudo bem até aí, né? Certo? 2 uns, contador 0, paridade 0. 1, nenhum, ou melhor, oh meu Deus. 1, bit 1, tá aqui, paridade 1. 2 bits 1, 2, paridade 0. Tudo bem. Aí vai... Aí ele faz aqui, esse é o disco 2,
eu quero reconstruir o disco 2. Essa é a proposta do vídeo, tá? Então, suponho que o disco 2 parou. Então, eu preciso reconstruí-lo durante, né, o uso. Né? Então, vamos lá. Aí vai fazer, baseado no exclusivo. Então, vai tá? Ele consegue reconstruir o disco. Opa! Foi rápido demais. Ele consegue reconstruir o disco. Eu não vou conseguir. Vou ter que diminuir a velocidade. Né? Só diminuir a velocidade. Né? Meu Deus do céu. É chatinho. Aí, mas só isso aqui vai dar. Então. Aí. Então ele consegue reconstruir o disco com o exclusivo. Uhum. Esse é o princípio do RAID 4, embora o RAID 4 não seja bit a bit. Eu preciso falar isso. O RAID 4 ele volta com a ideia do strip, que Sim. são setores. São setores do disco, tá? Mas olha aí, é um bom videozinho para entender aí como é que funciona a paridade, né? E eu consigo reconstruir discos. Os princípios do RAID que a gente usa hoje na indústria, gente, é isso aí, tá? É por isso que a gente consegue ter tanta disponibilidade de disco e desempenho, tá? Professor, você está falando do RAID 4? O RAID 4 é o level 3 lá? É o que a gente acabou de falar? Não, o RAID 4 já é o outro. Eu acabei de avançando. Ah, okay. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Não tem mais nada relevante aqui. Terminou. Esse aqui, ó, Gabriel, ó. Daniel, aqui, ó, RAID 4, tá? O RAID 4, ele trabalha com a ideia de ou exclusivo, tá? O autor até chama atenção para isso aqui, ó. É por isso que eu quis mostrar o exclusivo também, tá? Aqui, ó, RAID... Oh, meu Deus, onde que tá você? Aqui, ó, o RAID 4 é como o RAID 0, mas no sentido de eu ter agora os strips de volta, né? Então, retomando, ó. Olha só, o RAID 0 e o RAID 1 não é bit a bit como no 2 e no 3, que a gente discutiu tanto aqui. Que usa o Ramming Code, né? Os bits de paridade. Ele trabalha com setores. Tantos bytes, blocos maiores, vamos chamar assim, tá? Partes maiores disso. Então, não é bit a bit. Eu continuo gravando em paralelo? Sim, continuo. A vantagem aqui do RAID 4 é que não exige mais aquele sincronismo. Lembra da exigência do sincronismo? Sim, dos bits lá. Isso é uma característica do RAID 4 e que está no RAID 5. Aquele sincronismo que eu disse da cabeça de leitura e gravação, que todos os discos têm que ficar exatamente juntos, né? E também da rotação do disco, né? O RAID 4 já não exige isso. Eu tenho os strips, que são setores fixos, de X bytes cada um, né? O autor chama de K, né? K bytes, enfim. Então, todos iguais. E aí eu vou calcular uma paridade aqui, ó, entre esses três, ó. Por isso tem esse Pzinho, ó. P de 0 a 3, ele tá indicando que é o bit de paridade dos 4. 0, 1, 2, 3. E aqui desses e desses. De tal forma que eu consiga reconstruir um disco desse se um desses falhar. Que é a tentativa lá daquele videozinho que eu acabei de mostrar. Aquele da Dell, um vídeo aberto, tá? Que ele mostra lá com o exclusivo como é que isso funciona bit a bit. Mas vale para os strips também. Eu consigo reconstruir. Qual que é o problema do RAID 4? É que não chega a ser um problema, mas uma característica que faz ele perder um pouco a vantagem, né? Aqui, ó. Por que eu decidi procurar um videozinho para facilitar? Porque o autor fala, all the strips are exclusive or read together. Tá vendo aqui? Todos os strips são colocados juntos num ou exclusivo. Ah, ok. Então, isso aqui, ao ler, não fica muito claro, no meu entendimento, não fica muito claro, às vezes, para quem está lendo. Fala, como assim? Como é que eu vou pegar todos os strips? Então, todos os strips, que todos os strips? Vou interpretar o autor para facilitar o estudo de vocês, né? Esse strip 0, strip 1, strip 2, strip 3, eles são colocados juntos num shore.
Mas por que esse é um problema? Não, esse não é um problema. Desculpa, acho que eu confundi vocês. Essa é a solução, na verdade. Né? É colocar Ok. todos aqui no os trips 0, 1, 2, 3, colocados juntos numa porta lógica Shore, né? Enfim, no Shore, e aí eu gravo aqui. Beleza. É aquilo que eu mostrei no videozinho lá. Não é que o problema não é problema, é porque eu estou gastando um disco a mais. É aquela velha tentativa, a gente fica o tempo todo de não consumir recurso, né, gente? Né? Então eu tenho um disco aqui exclusivo para paridade. Tem a mesma característica do RAID 3, que tem um disco de paridade, e no RAID 2, que na verdade eu tenho muito mais discos, né? Sim, é. No caso, num cenário de uma palavra de 4 bits, eu tenho 3, só para gravar a paridade. Aí vem o RAID 5. O RAID 5 tem as mesmas características do 4 em relação a gerar a paridade, né? Mas eu não tenho um disco exclusivo para a paridade. Eu distribuo a paridade entre os próprios discos envolvidos. Uhum. Então, assim, eu tenho, portanto, aqui pode parecer que eu não estou ganhando, né? Que eu estou gastando, mas não é não. Aqui é porque são 5 de propósito. Né? São 5 discos com dados. Aqui na letra E, tem 4 discos com dados e gastando um com paridade, né? Aí o que acontece? A paridade do strip 0, 1, 2 e 3 num exclusivo, eu vou gravar aqui. A paridade do 4, 5, 6 e 7, eu gravo aqui, nesse disco. Então eu estou pegando um pedacinho de cada disco e gastando com a paridade para eu conseguir recuperar uma perda de disco, perda de dados e tal. Legal? Qual a perda aqui, ó? Aqui eu tenho uma perda de quantos por cento? Dá para calcular rápido aí. Assim, se eu tiver 1 tera de disco no meu storage total, quanto que eu estou gastando só com paridade? Redundância. 1 tera. Um quarto? É 1/4, claro. Essa é a ideia. É 1/4. Então, 25% do seu investimento em disco, com o RAID 5, estão na redundância. É isso. Legal? É isso, cara. É isso, pessoal. Esse outro videozinho para encerrar aqui, ó. Hoje avançou, hein? Há um tempo. Mas, ó, esse aqui é um outro videozinho aberto e tal. Ele mostra com as imagens mais bonitinhas aí, ó. Ele tá falando aí, né? Se alguma coisa acontecer, deixa eu tirar esse negócio daqui. Perda de dados para a companhia é uma coisa muito séria. Isso aqui é não sei se é um vídeo promocional, mas enfim, ela é interessante mesmo assim. Então, olha lá, perda de dados, né? Eu tenho que evitar a perda de dados, né? E uma das formas é o RAID, aí tem aí o termo, ó, veja que eles usam independente, né? Aquilo que a gente conversou mais cedo. Então, os dados são copiados, múltiplos dados são copiados, né? Quando ocorrer a falha, nenhum dado seria perdido, né? E ele fala dos 3 que eu falei no início da aula, que são os mais comuns na indústria. O 0, 1, o 5, aí ele traz o 10. Aí nós vamos encerrar com isso aí, tá? O 10, que é que eu não falei. O 10 é uma invenção. Tá? Vocês vão ver. Olha o 0. Recapitulando, olha o 0 como é que ele faz. O 0, ele não tem redundância, lembram? Sim. Ele está mais preocupado com desempenho. Olha lá. Ó. Então, o A, né, B, entenda esse A, B, C, D aí, espalhados no disco, né? Então, você paraleliza essa gravação aí, tá? Então, você está espalhando em 2 discos os dados e tal. Olha lá, beleza. Se um dos discos falha, você decide destruir, né? Então, ele faz uma brincadeira aí, você ficou maluco, quebra o disco. Então, se você quebrar o disco, perdeu tudo, né? Porque não tem nenhuma redundância no RAID 0. Né? Você tem 2 discos, a controladora trabalhando em vez de um. Né? Então, o que eu ganho com RAID 0? Rápido. Sim. Né? Rapidez.
Aí no RAID 1, não, ele já é tolerante a falhas, usando o termo que o Gabriel até usou na pergunta lá, né, mais cedo. Agora, eu estou espelhando. Tudo que eu gravar em um, eu gravo no outro. Gravo em um, gravo no outro. Olha aí, legal, né? Então aqui ele pode até usar um... Olha lá, ele resolveu destruir um disco. Aí não perde os dados estão seguros porque eu tenho uma cópia, né? A dica aí faz uma brincadeira aí, né? Tudo bem. Esse é o 5, também muito usado na indústria, né? Como eu falei no começo. Olha o 5 agora. Ele vai gastar cerca de o que? 1/4 de cada disco com paridade. A gente chama lá de stripping com paridade, né? Então, no RAID 5, eu vou duplicando. O A vai para lá, o B, o C, né, e tal. Aí ele cria paridade para o A, B e C. O D, o E e o F, ele cria também uma paridade. O G, o H e o I também tem uma paridade no disco 2, né? Ó, o J, K e L tem uma paridade no disco 1. Legal, né? Isso é só um overview mesmo que a gente já viu, né? Uma revisão. Aí tem uma invenção aí que é não sei se você já vai falar do RAID 10, a strip com paridade, pode ser armazenado neste array. Ah, tá, aí vai completar umas coisas aí. Então, exemplo de 4 discos com 4 teras, só 3 teras, e tá levantando essa questão de que você tem que investir disco. O armazenamento líquido, né? Vamos chamar assim, de dados, né? É menor, usando o RAID 5. Você tem que se preocupar em armazenar a paridade, né? E aí tem o tal de RAID 10. Olha só. Vocês percebem o que está acontecendo. É uma mistura, né? Um híbrido com RAID 0 e RAID 1. Ah. Certo? Na realidade é 1 mais 0, né? Por isso é brincadeira, não é 10, né? É RAID 10. Às vezes as pessoas falam 10. É RAID 1, 0, ou 1 mais 0, 1 plus 0, enfim, o que você quiser. Olha lá. Como o 0 ele traz mais desempenho e o 1 traz espelhamento, eu conseguiria aí alguma economia de disco, né? Então você pode usar só 50% da capacidade dos dados também. Também isso não mudou, né? Então não é tão bom. Isso é bem indústria. Isso é bem coisa da indústria, mas porque para nós a gente já entendeu os fundamentos, né? E com esses fundamentos a gente acompanha o que a indústria propõe, né? É isso. Ok. É isso, gente. É isso aí. Beleza? Nossa, hoje foi mais longa. Tem que recortar essa aula no futuro. Editar. Tá bom. Que agradeço, rapaz. Isso aqui é mais um outro aqui, nem precisei dele. Vou até tirar ele daqui. Tá bom, gente. Obrigado demais, viu? Na próxima tem mais, tá? Eu vou tratar a questão lá dos dispositivos de entrada e saída ainda que eu acho que é importante entender como é que funciona teclado, mouse e esses detalhes, aí a gente já está perto de encerrar essa parte do curso. Fechou? Beleza. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Abraço. Daniel, abração, cara. Falou então, professor. Abraço para todos. Tchau. Abração. Obrigado.